Sejam muito bem-vindos! Estamos aqui novamente com as minhas queridas Michele Leles, Cássia Queiroz, no nosso programa delicioso de cara com elas. E nesse mês de outubro, um mês de conscientização do Outubro Rosa, onde nós temos que ter os nossos cuidados, principalmente na nossa mama. Então é um programa que a gente não poderia jamais deixar de fazer, para conscientizar você, mulher, a vir com a gente nesse papo gostoso que vamos ter aqui. Isso mesmo. Claro que o de cara com elas não podia ficar de fora, né, gente? De trazer essa conscientização, reflexões a respeito desse assunto tão pertinente e importante para a nossa saúde. E claro, nós convidamos a Luana Fantinelli, que também é uma estrela aqui do canal Brenda Santonioni, com o seu exemplo, com a busca dela pelo espaço nessa questão, nesse tema, para estar aqui conosco hoje. Mas antes... Seja muito bem-vinda, Luana. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Mas antes da gente começar o nosso papo, que sempre é muito gostoso e muito gratificante pra gente, a Cássia tem um recadinho para vocês. Um recado saboroso. E cheiroso. Pena que vocês não conseguem sentir. É que a gente recebeu hoje. Eu vou até mostrar para vocês. Uau! Tem doces ali. Tá cheiroso mesmo. As esfirras da Balbec são maravilhosas, deliciosas. A Balbec é uma patrocinadora do nosso canal, do nosso programa. E você tem todas as opções, várias opções na verdade. Abre todos os dias, a partir de 5h30 da tarde. Não deixa de ir lá conferir não, que vocês vão adorar. É um espetáculo, vale muito a pena. Vale mesmo, gente. Vale mesmo. É uma delícia. Cheiroso. Cheiroso. Bom, gente, e antes da gente começar a conversar um pouquinho mais com a Luana, saber dela, sobre esse momento que ela passou em sua vida, eu trouxe alguns dados que é muito pertinente a gente saber. Porque, infelizmente, o câncer de mama ainda é o maior índice dos outros cânceres. A gente vai falar especificamente do câncer de mama, mas em dados estatísticos, o câncer de mama ele está em primeiro lugar e depois, pouca diferença, é o câncer de próstata. E o que eu achei muito interessante também falar é que entre 10% e 15% dos cânceres, em geral, são relacionados à doença hereditária. Por isso que muitas vezes quando a gente vai fazer o nosso check-up anual, porque antes era a partir de 35, agora essa idade diminuiu. Todo ano a gente tem que fazer esse controle, esse exame, a mamografia, que muitas mulheres deixam de fazer por medo e também por dor, acham que dói. Então, se vocês têm caso na família, é sempre bom prevenir, antecipar esses exames. É um exame doloroso? E não é. Eu falo que quando eu faço o meu exame de mamografia, eu tenho uma crise de riso, porque vai amassando, aquilo me dá um nervoso. Pelo volume, eu tenho uma quantidade maior. Pode perceber e dói. O meu dói um pouquinho, mas não é suportável e tudo vale a pena também, né, gente? Porque eu percebo, meninas, que assim, a minha sogra, ela nunca fez mamografia. A minha sogra tem 74 anos. A minha mãe também nunca tinha feito. Sabe? Então, acaba negligenciando esse cuidado, porque é um autocuidado. Tanto é que a gente faz o autoexame já para verificar se existe alguma anomalia. Então eu achei muito interessante trazer isso para vocês, já que se você teve na sua família casos de câncer, é sempre bom você antecipar essas providências, esses cuidados, sim. E Minas Gerais também, a gente tá o primeiro, que é o primeiro câncer de mama. Minas Gerais tem mais de 6.000 casos. Assim, é muito alto. Uma pesquisa de 60 mil, então assim, a gente tem que tomar cuidado. Minas Gerais é um estado muito grande, tudo bem que acaba sendo proporcional ao estado.
Mas nós mineiras, a gente está aí com um índice muito elevado. Está cada vez mais próximo da gente, né? Sim. Né? E a gente... As pessoas que têm, né? Cada vez a gente fala mais sobre pessoas que têm descoberto. Porque antes, né, a gente não tinha tanto essa comunicação tão explícita relacionada à doença. Agora, eu não sei se antigamente as coisas não eram cuidadas ou se tem uma justificativa para o aumento que está cada vez maior. Mas é o que eu tô falando, antes a gente não tinha dados, né? Não tinha dados, mas também não tinha tantos casos assim. Antigamente, que eu falo antigamente mesmo, antes de eu nascer até. Antigamente a gente nem falava a palavra câncer. Não falava a palavra câncer, mas existia, né? Mas eu digo assim, era menos comum do que hoje, não só o câncer, como outras doenças, outros temas que a gente aborda, ainda vai abordar, hoje está muito mais recorrente, né? Aí uns justificam como a alimentação era mais saudável, hoje tem muito mais enlatado, muito mais química. Aí a gente fatores também contribui. Né? Então, ou a questão genética. Na minha família nunca teve, minha mãe teve. Minha mãe teve, foi de mão, desculpa. Não, é porque também o câncer também geralmente é uma questão genética. E a primeira pergunta que os médicos fazem, já tem alguém que teve na família? Na família. Não teve, minha mãe foi a primeira, a família dela mesma. E aproveitando esse gancho da pergunta, como que foi, Luana? Já que a gente trouxe você aqui, mais uma vez a gente agradece sua presença. Eu que agradeço. Então, eu tive câncer com 29 anos. Foi um choque para mim, mas eu acredito muito que tudo tem um propósito. E se Deus me curou, eu estou podendo contar a história para vocês que estão aí do outro lado, porque prevenir é sempre o melhor remédio, né? Na verdade, o que contribuiu também para o aparecimento do câncer, no meu caso, um dos fatores tem o lado genético, que eu tinha câncer específico de ambos os lados, uma tia materna e uma tia paterna, também porque com 22 anos eu fui diagnosticada com uma doença muito rara, chamada menopausa precoce, que ela é um dos fatores que contribui para o aparecimento do câncer. Tanto é que quando eu comecei o tratamento, uma das primeiras perguntas dos médicos foi a seguinte: se eu queria congelar meus óvulos. Eu falei, infelizmente eu não tenho mais, porque eu tenho menopausa, porque o câncer ele leva ao aparecimento da menopausa. No meu caso foi o contrário. Então, e eu sempre fui muito correta com a minha saúde, mas nunca tinha feito mamografia. Eu me considero uma pessoa bem formada, instruída, e eu mesmo tinha a falsa percepção que mamografia se faz após os 40. Mas também os médicos não orientavam a gente nessa idade, não, né, a fazer. Não orientavam. Eu acredito. Não é comum, não. 22 anos. Imagina a menopausa. São 22 anos. Isso assim, foi uma conjugação de fatores que levou, né, ao aparecimento do câncer. Mas eu acredito que se eu tivesse feito a mamografia, poderia ter sido uma forma, né? A medicina não é uma ciência exata, mas acredito que poderia ter me prevenido de uma vasectomia que eu tive que fazer. A minha foi radical, né? Eu tive que tirar a mama toda. Enfim, foram muitas questões que levaram ao aparecimento do câncer, mas como eu disse anteriormente, eu só tenho que agradecer, né? E é isso, é uma história que eu gosto de falar, porque eu acho que a gente podendo impactar as pessoas, fazer e conscientizar, né? Justamente. Mas a gente continua no próximo bloco, fique com a gente. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem folibulite?
Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Estamos de volta hoje com a Luana Fontinelli falando sobre o cuidado, a conscientização sobre o câncer de mama. Gostaria de aproveitar e agradecer aos nossos patrocinadores que tornam o nosso programa possível, né? Ô Luana, você descobriu fazendo o autoexame ou você estava fazendo uma rotina e aí você descobriu? Olha, Cássia, foi da noite pro dia. Tomando banho, eu notei umas coisas duras assim, embaixo da mama, assim, aqui, direita. Na hora eu fiquei gelada, eu falei, tô doente. Era muito duro? Era duro. E é engraçado porque assim, nós que não somos né, médicas, o autoexame ele é até um pouco questionável porque quando a gente apalpa, ele já está no grau avançado. Depois eu vim saber disso. Por isso é interessante a prevenção com o profissional, gente, de responsabilidade, de qualidade, tá? Então certifique-se que se quem está atendendo é um profissional habilitado. E aí o médico, né, ou a médica pode verificar quando ele está mais interno o caroço. Eu tomando banho notei. Aí começou a saga. Vai para o médico, vai para outro, até de fato fechar o diagnóstico demorou aí cerca de 5 a 6 meses. Nossa! Sim. E era só o caroço ou saía alguma coisa do seio? Não, era só o caroço. Mas você vê, é muito tempo. 5, 6 meses pode custar uma vida. Com certeza. De grau 1 foi para grau 3. Então, assim, era ano de Copa. Por mais que eu, graças a Deus, eu tenho plano de saúde, mas eu tive dificuldades e até mesmo, eu apesar de ser comunicativa, meio que me retraí. Eu fiquei, assim, com medo. Era isso de que eu ia saber. perguntar, como que isso impactou na sua vida, né? Correcei. Na época, eu tinha um relacionamento que foram 9 anos que a gente permaneceu juntos e ele me deu um fora. Por quê? Porque eu andava careca na rua, depois disso, né, veio o tratamento, ele não soube lidar com essa situação, então, além de eu lidar com a doença em si, que já é impactante, porque o câncer tem cura? Tem, gente, tem. Eu sou prova viva e tantos outros casos, né? Então a gente tem que focar no positivo. Mas foi muito triste, muito duro para mim. Eu tinha perdido minha mãe há 5 anos atrás, né? Na época. Então, como filha única, meu pai me deu todo apoio, tive apoio de amigos, da família, graças a Deus, assim, sou muito rodeada de boas pessoas, mas eu não esperava essa atitude dele. Enfim, Deus não te tira as coisas, Ele te livra, né? Então quer dizer que Ele não te deixou porque você ficou na menopausa, Ele te deixou por conta da sua aparência. Sim. A gente precisa entender também não é a questão de agora, sobre as razões. Sim. Né? Cada um tem as suas. Realmente ele não soube lidar com o seu momento, não soube ser apoio, mas enfim, ainda bem que teve, né? Não foi isso determinante para sua cura, não foi isso determinante para seu tratamento. Eu falo. Obviamente que impactou ajuda no baque, né? Impactou no sentido porque o câncer ele tem muito a ver com a imunidade. Quando a gente está com uma tristeza, a imunidade abaixa. Mas, enfim, o que eu podia fazer é juntar os cacos. Eu fiz o tratamento, parte em Belo Horizonte, parte aqui em Viçosa, e nunca tive problema do cabelo cair, porque eu sabia, eu tinha muita fé, eu sei que a fé, ela move montanhas.
Então ela moveu o planeta todo, moveu junto com a Lua, porque ela estava na órbita, na minha órbita, e foi uma movimentação muito positiva, e acredito que por eu ter passado por tudo isso, eu me tornei uma pessoa muito melhor, uma pessoa que, apesar das minhas dificuldades, dos meus defeitos, eu passei a encarar a vida de outra forma, né? Você até perguntou se eu cheguei a me sentir excluída. Não me senti. Eu via que algumas pessoas achavam até que era contagioso. Eu já tive muitos relatos. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho em parceria com o ANSI, com as minhas terapias, né? Então, eu tive alguns relatos das pessoas do incômodo de ser olhado com dó. Sim. Do incômodo de ser olhado com espanto. Nossa, mas ela tá contagioso, vai pegar. Nossa, mas ela tá careca. Nossa, isso incomodava. Isso eu recebi muito esses relatos, sabe? As pessoas realmente. Gente, eu tô passando por um processo, mas eu não. Sabe, a pessoa. Porque, na verdade, o que a pessoa quer e espera naquele momento é apoio, carinho, aconchego. E, na verdade, porque. Ô Luana, você imagina, eu tô acostumada com você, alegre, saudável, de repente eu te vejo careca, né? Realmente impacta na gente também, né? Não é comum, a gente não e aí, às vezes a gente não consegue. Como é que vai na verdade, a gente não tem um manual de como lidar nessas situações, né, gente? Até que você vive, né? E aí você pode refletir e ver como é que você orientaria uma pessoa a lidar com uma pessoa que está passando por um processo desses que você viveu, né? Antes até, quanto tempo durou o tratamento? Quase 2 anos. Porque eu fiz 13 sessões de quimioterapia, mais 30 sessões de rádio, e no meio delas eu fiz a cirurgia com a retirada da mama toda. Aí As duas ou uma só? Não, uma só. Foi a direita, né? Então eu não tive o impacto de ficar sem a mama, porque no próprio procedimento foi colocada a prótese, então não teve rejeição. No momento em que tirou, já fez a reconstrução. E o interessante é que os médicos falaram, na época que teve uma técnica, foi usada uma técnica de preservação da auréola e do bico do peito. Então são meus mesmo originalmente. Gente, que lindo! Eu não sabia que dava pra fazer isso mesmo. Minha prima também foi assim. O médico, inclusive, foi muito cauteloso com ela. Onde cortar, sabe? Cortou aqui na lateral pra poder não desconstruir o cabelo. Que legal, gente. Porque imagina, que bom, graças a Deus. Antes, os médicos falavam que devido à coloração ser mais rosinha, era tirado da boca ou da vagina. Sim. Então não precisei, porque imagina, tirou a mama, cai cabelo, ainda retirar um pedaço ou da boca ou da vagina, é mais uma mutilação. Então assim, a medicina vem avançando, já se passaram aí 11 anos, aí vocês vão saber a minha idade, tá? Mas 42 com muito gosto, muito bem vivido, com muito orgulho. Então já se passaram, né, 11 anos e existem até alguns casos que hoje não se cai mais o cabelo, enfim, a medicina ela tende a ser mais humanizada, porque eu lidei bem com a queda do cabelo, mas eu digo, a maioria não lida. Você até me perguntou como que foi, né, a queda do cabelo. Se a sugestão que eu dou é se você se sentir bem com peruca, use. Se se sentir bem com lenço, você usa. Se se sentir bem careca, você usa. Primeiro, você tem que se sentir bem. A gente tem que se sentir bem. O que fulano fala, o que ciclano fala, problema dele. Se você está se sentindo bem assim, ótimo. Teve gente que virou para mim e achou que eu estava querendo autopromoção. Eu falei, se eu quisesse pegar um abacaxi e pôr na cabeça, eu não preciso disso. O fato de eu andar careca era justamente porque eu me sentia bem assim. Era época de calor, me coçava a cabeça, me incomodava, eu me senti com lenço, me senti mais velha, não me adaptei, eu andava careca, nunca tive Você assumiu problemas de aceitação, né? Não, nunca tive. Não. Eu acho que isso é até bom para encorajar outras mulheres também, né?
a não ficar com esse medo. Não é simplesmente, porque eu não vou usar, vou expor a minha careca que as pessoas vão sentir pena de mim. Não, não é isso. Encorajem, né, outras mulheres nesse processo. Por mais que seja doloroso. Eu participei desse projeto Ame-se, uma sessão de fotos, que foi maravilhoso. A Luana até estava presente também. É lindo, foi uma tarde linda de fotos. Eu chego a ficar arrepiada aqui, só de lembrar. Porque a força, a garra, a história que elas têm para contar. Porque não é uma careca que vai determinar o que você é ou deixou de ser. E essa questão da careca... Vamos esperar no próximo bloco, viu, amada? Que é um papo muito gostoso e muito lindo para você que passou ou conhece alguém que passa por esse momento. Esperamos você. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Gente, estamos de volta e claro que a gente não é boba nada, né? A gente aproveitou para pegar aqui o ensejo do intervalo para experimentar, né, as esfirras Balbec. Gente, a minha é doce de leite com raspas de limão. Incrível sabor, tô assim impressionada, nunca experimentei uma esfirra desse sabor. Primeira vez. Diferente, né? Nó demais e delicioso. A massa, gente, é incrível. Eu não sou muito fã de nada que tem muita massa. Mas essa daqui é uma massa levinha, né? E deliciosa, né? Levinha, fina. Perfeito. Muito bom. Não vale a pena experimentar. Ô, Luana. Sim. Mas aí, durante todo o meu processo, né, com o trabalho aí que eu tenho feito com as terapias, a gente consegue entender e perceber que a aceitação da situação, a gente sabe, não menosprezando o sentimento, não menosprezando a dor, né, o impacto que uma notícia dessa traz, mas que a aceitação da doença, de como vai mudar sua questão física, é um primeiro e grande início de cura, de um tratamento mais leve, né? A maioria foca na queda do cabelo. O que mais me incomodou foi o inchaço. Eu engordei 10 quilos, eu tava inchada. Por que o engordar? Tem alguma relação? Os medicamentos são fortes, né? E o sedentarismo, porque quando a quimioterapia ela baixa as taxas de defesa, então você fica cansado. Andar daqui 10 metros, você tá cansado. 100 metros, você cansa. Então, assim, isso me incomodou. Eu sempre fui muito vaidosa. É muito agressivo, né? É um tratamento muito agressivo. Muda todo o seu estrutura, seu rosto. Até a cor parece que muda, né? A cor muda. Aí, como caem os pelos, né? Inclusive da sobrancelha, dos cílios. Não é? Cai do corpo todo. Aí tem o lado bom, não precisa depilar, gente. Esse é o lado positivo. Mas com a cura volta a crescer e aí volta do corpo todo também. Volta. Graças a Deus. Duas corações tem meu lado bom, né? Que meu lado bom, eu tinha receio até, meninas, do cabelo voltar ralo, voltar com menos quantidade. Não, ele voltou no início cacheadinho, e depois, com o próprio peso do cabelo, ele foi caindo. Tanto é que eu gostei de ficar com o cabelo, assim, sem cabelo curto, que eu fiquei aí durante muito tempo com o cabelo bem Chanel, bem curtinho mesmo, porque era a sensação de liberdade. Depois, agora que eu tô com saudade do meu cabelão, porque quando eu comecei o tratamento, ele tava aqui na cintura, imagina, o chubaço só caindo.
Aí agora eu tô deixando ele crescer porque me deu saudade. E como é bom a gente falar sobre essa questão de como lidar, né? Porque também pude ter a oportunidade de ver pessoas que ainda realmente não aceitam, não conseguem lidar com o fato de estarem com a doença, né? E de outras que, por exemplo, na hora de começa a cair, eu prefiro raspar isso logo de uma vez. Eu tenho, né? Eu posso dar o exemplo da minha prima que com 11 dias o cabelo dela começou a cair. E aí... Após a quimioterapia. E aí ela foi fazer uma caminhada, quando ela foi lavar o cabelo, e aí ela ainda me deu a difícil missão, mas muito gratificante de cortar o cabelo, né? Então, assim, de lidar com isso, né? Tem gente que prefere deixar cair. E tá tudo bem também em relação a isso, né? Como você disse, realmente tem que ser como a gente se sente bem, como o que faz fortalecer a gente mais durante todo esse processo. E né? o que você orienta, pela sua experiência, né, Luan? Que isso a gente sabe também que é relativo, que é muito pessoal. Como que você gostaria que as pessoas tratassem esse momento? Né? O que você esperou das pessoas, que você gostaria que as pessoas tivessem, você gostaria que as pessoas tivessem reagido? Né? O que você recomenda para uma pessoa hoje? Porque a gente está falando aqui de uma prevenção, mas a gente pode estar com uma pessoa do nosso lado vivendo isso nesse momento e a gente às vezes não sabe como agir, né? Sim, primeiro ponto, eu acredito que a prevenção, como eu disse, mas se estiver com a doença, primeiro, uma alimentação com bastante verde para alavancar a imunidade. Boa. Eu fazia suco detox. Na época nem tinha esse nome, não. Hoje fala assim, punha tudo verde. Você não gostava de verdura, põe um pouco de iogurte com a suquinha lá, igual abaixo, para poder ajudar. Porque toda vez que você vai passar pela quimioterapia, você faz o exame de sangue para ver se aquelas taxas das hemácias, leucócitos, as células de defesa estão em determinado patamar para que você possa receber a aplicação. Mas por incrível que pareça, a rádio foi mais desgastante para mim, porque ela me queimava. Foram 30 sessões, da 10ª em seguinte, ela queimava, era 20 minutos, meia hora no máximo de aplicação, você faz um quadrado, me queimava. E, voltando ao seu questionamento, principalmente cercar de pessoas boas, cercar de gente que gosta, que quer ver o seu bem, que torce por você. E que por mais que você esteja doente, não te olhe como a doença em si, né? É com piedade, gente. Vitimologia. Não as pessoas têm a tendência a ver só a doença. Sim, e já vê a gente morta também. Já vê a gente partindo. Agora então vamos aproveitar o máximo com a Luana, porque a gente não sabe de amanhã. Isso vale para qualquer um, né? Não? Falta de fé, né? Falta de fé. Eu, no início, assim, eu quis viver 1 ano e meio... De tudo. Eu não fiz. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Assim, as coisas mais, assim... Você achou que ia morrer? Diferentes. Em algum momento, sim, porque eu fiquei, no início, assim, muito angustiada, porque demorou muito para fechar o diagnóstico. Então, assim... Nossa Senhora, essa parte deve ser bem desafiadora, né? Foi muito. Isso implica também a questão de como está a saúde do país, né? De como está. Dos profissionais. Porque gera dúvida, né? Então você está ali alimentando a dúvida. Sim. Ninguém te dá uma resposta. Ninguém dá. Porque é muito tempo para fechar um diagnóstico. Não tinha necessidade de ser tanto tempo. Você não sabe nem se você vai. Né? Não é possível que com um exame de ultrassom, de ressonância, você não consegue identificar. E eu tive problemas com um profissional da área de saúde em Viçosa. Tanto é que eu fui para Belo Horizonte, onde eu fui muito bem assessorada lá. Depois eu voltei para Viçosa. Aqui também fui muito bem acolhida, mas quando eu voltei eu já procurei referências, porque infelizmente, como eu disse no primeiro bloco, certifique-se se o profissional é habilitado, se ele tem o CRM, se ele é de qualidade. E você tocou num ponto interessante sobre a qualidade da saúde, né? De um modo geral. O que acontece? Depois que eu me curei, eu coloquei como meta de vida que
graças a Deus eu tive a cura, eu tive chance de ir para um centro maior, buscar a cura. Condições financeiras, psicológicas, físicas de ir para fora. Porque não é fácil, o gasto é muito grande. Nossa. A logística toda, a logística, o físico, o psicológico, assim, são, né, é um tripé, é um conjunto de fatores. Então, o que eu falo é o seguinte, que após a minha cura, eu venho com essa luta de Viçosa ter como ajudar as pessoas carentes, porque hoje quem depende do SUS tem que ir para fora se tratar. Não consegue fazer quimioterapia aqui, só que tem dinheiro, é um tratamento caro, ou plano de saúde. Quem é pelo SUS tem que ir para fora, gente. Então, assim, é a minha luta constante, é a minha luta diária, eu bato de frente com isso. Mas, até hoje, o que eu posso dizer é que não foi conseguido nada, efetivamente, para que Viçosa tenha esse credenciamento. E é um sonho e câncer não é brincadeira, e nada como tratar da sua cidade, porque você está dentro com suas coisinhas, dentro da sua família. Quanto menos obstáculos a gente puder encontrar nesse momento, e até as justamente dificuldades dos profissionais daqui, isso é coisas que aconteceram próximos, por isso que eu posso dizer, né? De continuarem te acompanhando se você vai para fora fazer o trabalho. Justamente. Fica tudo mais complicado. Não, eles não querem acompanhar, literalmente. Não querem, né? Então, tem esse outro fator. Não, se você vai fazer lá em Mulher, não precisa voltar aqui. É um absurdo, né? Sim. Porque não é ele que faz, não é o profissional que faz aqui, que faz aqui. Deveria ter que trabalhar em conjunto, né? Independente. Todo trabalho de saúde tem que ser em conjunto. Sim, né? sim. E são vidas. São vidas. Acima de qualquer coisa. Mas, Luana, uma mensagem final para quem está nos assistindo. Pessoas que talvez estão passando por isso nesse momento. Um familiar. O que não me mata me fortalece. Boa. E eu só tenho que agradecer, né, o convite de vocês. Por estar aqui contando um pouquinho da minha história. Estou sempre à disposição para quem estiver passando pelo tratamento, para quem quer conversar. Eu vou com o maior carinho na casa da pessoa, pode ir na minha casa, eu estou sempre de portas abertas, porque eu acho que a gente aqui, a Terra, se Deus me deu a cura, é que eu possa impactar outras pessoas, inspirar e principalmente acolher, gente. A palavra certa é acolher. A gente precisa tanto, né? De amor. E que está bom para recomeçar. Obrigada, Luana. Obrigada, gente. Olha,